financeira no Brasil leva os 3 principais bancos brasileiros à falência. Sempre me disseram que se eu trabalhasse no banco eu teria segurança. Esses diretores esquecem que a gente tem família para sustentar. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil pedem crédito emergencial ao Banco Central. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Milhões estão formando filas nos supermercados em busca de comida, enquanto desempregados levantam placas de revolta e marcham em protesto nas ruas. E empresários, fugindo do país, causam a maior evasão de capital já registrada na história brasileira. E a Bolsa de Valores entra em colapso, perdendo 90% do seu valor. Pode ficar calmo, porque essas notícias não são verdadeiras. Mas me diz uma coisa, você confia no sistema financeiro brasileiro? Eu sei que essa não é uma pergunta muito comum de se fazer, né? Parece aquelas perguntas de conspiração que os tios compartilham lá no grupo da família no WhatsApp. Porque dificilmente algum banco de um país com uma economia forte e consolidada quebraria do dia para a noite. Mas e se eu te dissesse que o sistema financeiro norte-americano e até mesmo global já quase colapsou por causa da irresponsabilidade de bancos? E é com isso que já o título do vídeo vai fazer sentido. A história foi a seguinte: no início dos anos 2000, os preços dos imóveis nos Estados Unidos estavam crescendo cada vez mais. Isso atiçou a especulação financeira. A especulação financeira é basicamente quando pessoas, investidores, fazem alguma escolha de investimento sem nenhum embasamento. Passou a ser comum ver pessoas pegando empréstimos para comprar imóveis com o objetivo de vender esses imóveis por um preço mais caro no futuro. E tudo bem, a princípio não tinha problema nenhum. Afinal, como aparentemente os preços dos imóveis não paravam de subir, quem pegava esses empréstimos costumava devolver para o banco o dinheiro emprestado com juros dentro do prazo acordado. O problema surgiu quando os bancos, com a crença que o governo ia ajudá-los em caso de falência, começaram a emprestar dinheiro para ninjas. No income, no jobs, no assets. Pessoas sem renda, sem trabalho e sem ativos. E por que algum banco faria isso? Porque todo mundo estava ganhando dinheiro com o mercado imobiliário. E com isso, a crença generalizada era que os preços desse mercado jamais parariam de subir, e aí todos iam ficar cada vez mais ricos para sempre. Mas, quando os muitos devedores começaram a atrasar as parcelas das suas hipotecas e aí dar inevitavelmente calote nos bancos, os imóveis dessas pessoas inadimplentes tiveram que ser leiloados, para cobrir as dívidas que elas contraíram com os bancos. Daí, com um monte de casa sendo leiloada, sem ter comprador o suficiente interessado, o preço começou a despencar. É o básico da oferta e da demanda. Tem muito imóvel sendo vendido e pouca gente com dinheiro para comprar. E aí, o que aconteceu? Os bancos, basicamente com todos aqueles imóveis, se viram com uma pilha de casas e apartamentos sem valor nenhum. Consequência, o estouro na bolha que ficou conhecida como a crise do subprime. A crise subprime fez com que bancos no mundo inteiro ficassem com rombos gigantescos. Alguns deles até faliram. E investidores no mundo inteiro foram prejudicados com isso lá em 2008. Inclusive, o caso mais simbólico dessa falência foi o caso do banco Lehman Brothers, um dos maiores e mais antigos bancos do mundo. Outros bancos, como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, também chegaram bem pertinho de quebrar, mas eles foram socorridos pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Mas mesmo com a ajuda do governo, a população deixou de confiar no sistema financeiro. E faz sentido, As famílias, elas ficaram com medo da segurança do seu próprio dinheiro que elas deixavam nas contas dos bancos. Só que, se os clientes, se as pessoas não confiam mais tanto assim em governos, bancos centrais e nos grandes bancos comerciais, em quem que elas vão confiar para guardar o seu dinheiro? Esses questionamentos abriram um caminho para a criação de uma coisa nova. Em novembro de 2008, um tal de Satoshi Nakamoto publicou um artigo falando sobre a criação de uma nova moeda, Bitcoin. Fun fact, até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa. A ideia do Satoshi era criar uma moeda que não fosse controlada por ninguém e que não pudesse ser rastreada e que não precisasse haver intermediários, como bancos, validando as transações. E para que tudo isso fosse possível, o Satoshi Nakamoto contou com uma outra tecnologia, do blockchain, que tinha sido criado alguns anos antes. Blockchain é uma estrutura virtual de armazenamento de dados. Como assim? Pensa que cada pedaço de informação inserida nesse sistema é um bloco e que cada novo bloco de informação se liga aos outros blocos que já estavam nessa rede. Se a gente conseguisse enxergar fisicamente essa estrutura, o que a gente iria ver seria, na verdade, algo parecido com um monte de cubinho de Lego encaixado. Daí você consegue entender melhor o nome. Block, que significa bloco em português, e chain, que significa cadeia em inglês. Então,
cadeia de blocos. Existem várias aplicações para isso. Vou te dar um exemplo. Bob recebeu seu dinheiro da mesada e decidiu depositar esse dinheiro no banco. Em um certo dia, enquanto ele mexia lá no seu Facebook, ele se deparou com uma publicação em um grupo de compra e venda de livros. Essa publicação mostrava um desconto na venda de um livro que ele queria muito comprar. Daí ele entrou em contato com o autor do post, pediu os dados bancários desse autor e prometeu que ele iria fazer o pagamento. Com o seu celular em mãos, então, ele acessou o aplicativo do seu banco e realizou uma transferência para Marley, o autor do post, o dono do livro que o Bob tanto queria. E nesse mesmo instante, o saldo na conta do Bob diminuiu e o valor foi transferido para a conta do Marley. Nessa transação, 3 partes foram envolvidas: Bob, o comprador; Marley, o vendedor; e o banco que validou a transação. Qual foi a função do banco nesse caso? Ele basicamente funcionou como um agente validador da transação. Ele conferiu se Bob de fato tinha um dinheiro que queria transferir, conferiu se a conta para a qual ele queria transferir estava correta e no nome de Marley, e daí, dado que tudo isso estava certo, ele realizou a transferência. A função do banco nessa operação é validar a transação e fazer a custódia desse dinheiro. E, obviamente, ele ganha dinheiro com isso através de taxas que podem ser cobradas. Mas a outra forma como bancos ganham dinheiro com isso é através da obtenção de dados dos seus clientes. O banco, então, tem acesso a todos os dados bancários de toda a sua base de clientes, transferências, dinheiro na conta, dinheiro investido no banco, tudo. E já aconteceram várias situações de vazamento de dados em diversos bancos no Brasil e no mundo. Durante muitos anos, a melhor e talvez única forma de transferir dinheiro digitalmente entre pessoas de diferentes lugares do mundo foi através de bancos e instituições financeiras, de forma centralizada. E a gente se pergunta, puxa, e se tivesse alguma forma de tirar os bancos da jogada? Ainda teria como fazer uma transação de forma segura? Bom, meus amigos, é aí que entra a mágica do blockchain. Quando o assunto é a utilização de sistemas descentralizados baseados em blockchain, não tem um servidor central responsável pelo funcionamento da rede. O funcionamento da rede é compartilhado em uma rede de computadores que são espalhados pelo mundo. Em cada dado momento, computadores de pessoas diferentes operando para manter o sistema vivo. O mais importante, as informações nessas redes descentralizadas são completamente anônimas. Tá, mas como é que isso ajuda a tirar os bancos da jogada? Pensa comigo, se a gente está falando de um sistema que por essência é descentralizado, então a gente não precisa recorrer a instituições centralizadas como bancos, controladas por um número pequeno de pessoas. A gente depende da rede descentralizada. E isso já é uma realidade. Você já ouviu falar em Ethereum? Ethereum é um ecossistema desenvolvido especialmente para operar programas que dispensam entidades centralizadas. Esses programas podem ser transações financeiras, contratos, aluguéis. A Ethereum oferece as bases para que as aplicações descentralizadas sejam criadas de forma que o controle não fique restrito aos criadores desses programas. Eu já vou explicar isso melhor daqui a pouco. Essas aplicações que mais se destacam dentro da Ethereum têm um nome. Elas se chamam de Smart Contracts. Vamos lá, vamos imaginar que Bob, através do conteúdo do livro, que ele comprou anos atrás, ficou milionário. E agora ele quer desfrutar do resultado de todo o seu trabalho. Justo. Para isso, ele decidiu alugar um iate nas suas férias. Então, ele assinou um contrato inteligente, o Smart Contract, que vai lhe dar o direito de utilizar o iate do seu amigo Marley, de que ele comprou o livro lá atrás, durante um período de 3 meses. Daí foi combinado, entre eles, o aluguel de 1 Ether por mês, que é a principal criptomoeda da rede Ethereum. E combinaram também que haveria uma garantia, além desse pagamento em Ether, caso o Bob não honrasse com os pagamentos. Qual que seria essa garantia? Bom, não poderia ser qualquer garantia. No mercado de cripto, é comum haver oscilações que reduzem drasticamente o preço das criptomoedas a quase zero, como no caso da queridinha lá do Elon Musk, a Dogecoin, que em 3 meses chegou a perder quase 70% do seu valor. Então, para essa garantia, era preciso um ativo estável que não depreciasse seu valor de forma tão brusca em tão pouco tempo. Daí a solução que o Bob e o Marley chegaram era que eles iam utilizar um tipo particular de criptoativo, que não está exposto a flutuações tão bruscas como as que a gente conhece pelas criptomoedas normais. Quais são essas? As stablecoins. As stablecoins são basicamente criptomoedas cujo valor é atrelado a uma moeda tradicional, como por exemplo o dólar. Daí como é que funciona? Uma unidade dessa stablecoin corresponde a exatamente uma unidade em dólar. Daí dessa forma, o preço do mercado dessas duas moedas tende a permanecer estável e se tornam justamente opções para quem quer guardar valor em criptomoedas sem se expor a alta volatilidade. Então, beleza, foi decidido entre o Bob e o Marley que no caso desse contrato eles iriam usar como garantia uma stablecoin chamada DAI. E aí,
Caso o aluguel não fosse pago em dia, o Marley ia receber uma quantia em stablecoins de Bob equivalente à dívida em Etheres que ele contraiu. E se a gente considerar que a cotação, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo do Ether, vale aproximadamente $3.500, isso significaria que 3.500 DAIs seriam transferidos para Marley, liquidando assim a dívida entre os dois. Então, termos do acordo definidos, só falta apertar as mãos ou melhor a tela. Com cada um em sua casa, eles fizeram uma ligação, revisaram os termos e finalmente fecharam um acordo. Pronto, um contrato foi gerado e imediatamente registrado na rede, embora ninguém saiba a identidade das partes envolvidas. Percebe o seguinte, a operação entre o Bob e o Marley aconteceu dentro de um sistema financeiro descentralizado. Ou seja, as operações entre eles não dependiam de agentes intermediários. Então, sem que os bancos entrem na jogada, os smart contracts podem determinar com precisão os termos de uma negociação, assim como também executar ações que eles foram programados para fazer. Como, por exemplo, transferir ativos de uma parte para outra sob condições pré-estabelecidas. No contrato, pode constar exatamente quem vai receber e que vai enviar o dinheiro, pode constar a quantia envolvida na troca e os prazos de pagamento definidos. Tudo isso baseado em linhas de código, sem instituições intermediárias, sem escritórios de advocacia, sem custos descabidos cobrados por bancos. Muita informação, né? Assim. Então, vamos dar uma recapitulada e ver em detalhes o que aconteceu no momento que o Bob e o Marley fecharam um contrato inteligente. Depois da assinatura do smart contract, um bloco de informação foi enviado para uma rede composta por milhares, talvez milhões de computadores que a mantém operando a cada dado momento. Esse bloco de informação foi verificado por alguns desses tantos computadores na rede para evitar algum tipo de erro ou fraude no código. E aí, em seguida, depois de tudo validado, essa informação, esse bloco, esse contrato foi registrado na blockchain. Nesse processo, nenhum dado foi enviado para o banco, nem passou por agências reguladoras do governo, mas simplesmente uma operação direta entre duas partes, peer-to-peer, anônima para a rede, mas ao mesmo tempo verificável, registrada, criptografada e pouco vulnerável a erros humanos. Por quê? Porque o sistema funciona por incontáveis computadores descentralizados, eliminando risco de eventos extraordinários, como um incêndio numa central de servidores que armazenam dados no espaço físico. Esse exemplo que a gente deu revela apenas a pontinha do iceberg sobre como finanças descentralizadas impactam a minha vida e a sua vida. E se até aqui você entendeu alguma coisa, deixa o like. Se você não entendeu, também comenta aqui o que você não entendeu para eu poder fazer um vídeo explicando. Mas tá fazendo sentido até aqui, deixa o like aqui embaixo. Beleza. Pensa comigo. E quando a gente pensa em inovação, na criação de negócios inovadores, disruptivos, será que DeFi traz algum benefício? É aí que o negócio tem uma dimensão bizarra. Caso já tenha tentado empreender, abrir negócio, quebrar o que for, você já deve saber o quão desafiador e desgastante pode ser dar os primeiros passos. Isso é um problema, principalmente em um país em que quase não tem incentivo para empreendedorismo. Mesmo em economias avançadas que estimulam a iniciativa privada, que incentivam pegar dinheiro emprestado com um banco para tocar um projeto e começar ele do zero, pode simplesmente não ser viável. Às vezes o seu banco nem acredita no sucesso do negócio para você conseguir um empréstimo em primeiro lugar. Você reparou que muitas vezes o empreendedor depende do banco ou de terceiros para se financiar? Pois é, isso acaba dificultando o acesso a crédito para iniciar projetos potencialmente disruptivos. Mas e se o empreendedor não precisasse recorrer a bancos para conseguir crédito para financiar suas ideias de negócios? Com o DeFi, isso é absolutamente possível. Da mesma forma que Bob e Marley formalizaram um contrato entre si, o CEO de uma startup pode criar um contrato inteligente programado para coletar uma quantia determinada de dinheiro. Por exemplo, se metas como o crescimento em 100% de receitas e redução em 10% da dívida em um ano forem atingidas, aí os investidores disponibilizam seu capital para ser utilizado pela startup. Esse capital, então, fica armazenado no contrato e caso a startup tenha sucesso, aí ela tem o direito de captar a quantia oferecida pelos investidores. E as aplicações baseadas em finanças descentralizadas, elas se adequam a qualquer ponta de uma negociação. Se liga só, ao invés da gente partir de um ponto de vista do empreendedor buscando financiadores, a gente pode utilizar como base um investidor que deseja rentabilizar seu dinheiro em aplicações mais arrojadas. Atualmente, esse investidor precisa recorrer a bancos ou corretoras e investir o seu dinheiro no mercado de ações. Seja qual for a opção, o investidor não pode fugir desses intermediários para que a compra desses ativos, assim como a venda desses ativos, aconteça. Bom, não pode fugir se ele só quiser operar dentro de um sistema centralizado. Porque
Caso o investidor se decida por utilizar meios descentralizados, ele vai encontrar aplicações que conectam milhões de credores a milhões de tomadores sem instituições financeiras tradicionais fazendo meio de campo. Esses ecossistemas gerenciam automaticamente a contratação de empréstimo. Nesse modelo, basta o nosso investidor disponibilizar a quantia que deseja em um mercado de crédito descentralizado, que o sistema vai redistribuir para os tomadores interessados. E aí o devedor, é claro, vai pagar os juros que vão ser repassados para o credor. Se liga que nesses dois cenários, o do empreendedor querendo captar dinheiro e do investidor querendo investir de forma mais arriscada, a negociação entre as duas partes foi facilitada por haver um sistema que faz justamente o que instituições tradicionais hoje fazem, mas sem a burocracia e sem os custos envolvidos. E esses só são dois exemplos. Imagine em escala, quais são as proporções que isso pode tomar quando a gente pensa numa economia global. Breno, ok, tudo isso parece muito promissor, mas já que é tudo descentralizado e criptografado, como é que as autoridades vão controlar as possíveis movimentações ilícitas? Eis o terror dos governos, especialmente daqueles com tendências autoritárias. Como essas redes dispensam entidades centralizadas e, ao mesmo tempo, prezam pelo anonimato, então o Estado perderia completamente o controle sobre as transações feitas pelos seus cidadãos e pelas empresas dentro do país que ele gerencia. Então, para aqueles que levam a ideia de privacidade e liberdade bastante a sério, esse parece um mundo perfeito. Por outro lado, tem algumas pessoas que aproveitariam essa privacidade para propósitos não tão nobres assim. Crimes, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, comercialização ilegal de pedras preciosas e tantas outras práticas criminosas poderiam ocorrer e, na verdade, já ocorrem de maneira anônima dentro de uma plataforma descentralizada de transações. Ao mesmo tempo, não é como se a utilização de papel moeda, como a gente faz hoje, fosse blindada desse tipo de prática. Mas, com certeza, um sistema financeiro descentralizado, anônimo e tudo é um meio bem conveniente para grupos criminosos desempenharem suas atividades. Mas isso não significa que um mundo de finanças descentralizadas seria ruim. Pelo contrário, o potencial de incluir as pessoas a conseguir crédito, fazer empréstimos, é enorme. Além do mais, convenhamos, a tecnologia por trás de tudo isso é neutra. O modo como a tecnologia vai ser usada é o que determina se as intenções são boas e ruins. E intenções são feitas por pessoas, não pela tecnologia. O fato é que a gente não tem ainda muita clareza sobre as implicações que uma economia completamente descentralizada traria para a nossa realidade. O melhor que a gente pode fazer é tentar aprender mais sobre o assunto para nos preparar para o futuro. E isso pode ser ter uma parte da nossa carteira em criptomoedas, investir em ETFs que se expõem a criptoativos, ou então comprar empresas negociadas na bolsa de valores que também oscilam de acordo com a valoração das criptos, como casas de exchange, tanto no Brasil e lá fora. O futuro é inegável e depende da gente querer abraçá-lo ou não. Há 3 anos atrás teve um vídeo aqui no canal em que a meta de likes era 50. Bateu um pouquinho mais do que isso. Claramente eu não sou muito bom em definir metas. Mas só para garantir, se a gente bater 50 likes de novo aqui nesse vídeo, eu vou dobrar a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Bom, meu nome é Breno Perrucci, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.